Olá a todos, bem-vindos. Eu sou a Elizabeth Damião e este é o meu canal Astrologia Sem Tabus. Bem-vindos, é o meu primeiro vídeo aqui no canal, sem ser o vídeo da meditação que já tinha feito. E o objetivo é aqui, no fundo, começar a partilhar vídeos que falem de análises astrológicas um pouco mais vastas em termos temporais. Isto porquê? Porque no meu canal do Instagram, também chamado Astrologia Sem Tabus, tenho sempre aquilo que é a análise astrológica da semana e também depois, ao longo da semana, vou partilhando aqui alguns momentos mais relevantes e acrescentando mais informações. E então pensei que também seria importante começar a partilhar aqui vídeos um pouco mais extensos, no fundo, com uma análise mensal. Mas antes de mais, quem sou eu? Lá está, eu sou a Elizabeth, sou astróloga há vários anos, sou também hipnoterapeuta e coach. E estou aqui com o objetivo de vos ajudar e tentar trazer uma mensagem séria da astrologia. E quando eu digo séria é porque eu sei que nem sempre se fala da astrologia de uma forma responsável e ética. E, portanto, os vídeos que vocês vão encontrar aqui no meu canal são muito através da utilização da astrologia, utilizando aquilo que é um conhecimento, de facto, uma linguagem simbólica que vem de há muitos, muitos anos, e de forma responsável, de forma a que nós, através da astrologia, possamos perceber as energias, possamos tirar o melhor proveito delas e aquelas que sejam mais desafiantes, estarmos preparados, porque a astrologia também serve para isso, serve como prevenção também, ok? Agora, gosto sempre de deixar muito claro, eu não sou vidente e, portanto, não tenho uma bola de cristal e não adivinho a sorte grande, nem adivinho o que é que vai acontecer. Se assim fosse, já teria jogado no Euromilhões e teria ganho, não é? Portanto, isso não acontece e daí eu refiro sempre que faço a astrologia de forma mesmo muito, muito séria e responsável, está bem? Então, olhem, dito isto, se gostarem do conteúdo, peço para deixarem um like, partilharem com as pessoas que acham que faça sentido e subscreverem, obviamente, não só o canal aqui do YouTube, mas irem também à minha página do Instagram e passarem a seguir. Então, primeiro vídeo, vamos falar do mês de novembro. E como vocês podem ver aí no ecrã, eu já tenho aquilo que são os trânsitos mais importantes do mês de novembro, está bem? E, portanto, vamos falar um bocadinho de cada um deles e do impacto que estes trânsitos podem ter, tanto a nível coletivo como a nível individual nas nossas vidas, está bem? Então, o que é que acontece? Entre dia 1 a 3 de novembro, o Sol vai estar em Escorpião e está a fazer aqui uma oposição com o Júpiter retrógrado em Touro. Ou seja, o que é que isto significa? O Sol está em Escorpião, de facto, estamos na temporada das pessoas de signo de Escorpião, e ao fazer esta oposição a Júpiter, no fundo o que nós temos é aqui uma guerra de lideranças, não é? Afinal, o Sol espelha aquilo que é o líder, não é? E Júpiter era o deus dos deuses, não é? Portanto, temos aqui um confronto entre dois titãs, entre duas forças, não é? Uma força que, por um lado, o Sol, sendo em Escorpião, é uma força que utiliza muitas vezes armas ocultas, subterfúgios, coisas pouco lícitas, ok, para fazer a sua guerra, e Júpiter, neste caso, que até está retrógrado, portanto não está com toda a sua força, ok, que também sendo aqui o deus do Olimpo, tenta de facto, de alguma forma, defender aquilo que são as suas os seus territórios, não é? Porque Touro fala-nos de terra e, portanto, tenta defender as suas fronteiras, o seu território, a sua casa. E é mesmo isto, e na nossa vida individual também é isto. Às vezes podemos sentir que existem aqui, às vezes, algumas forças mais ocultas, lá está, deste Sol em Escorpião, que vem aqui influenciar a nossa vida a nível individual, fazendo com que aquilo que seja a nossa casa, o nosso lar ou o nosso trabalho, ok, sintamos aqui alguns problemas, como se de alguma forma as coisas não fossem tão fluídas, está bem? No dia 4, temos o Saturno em Peixe, que entra no seu movimento direto. Saturno é, de facto, aqui um planeta muito, muito importante, porque o facto de ele ter entrado em Peixes tem vindo aqui a marcar bastante aquilo que eu considero ser uma lição para todos nós, enquanto humanidade, porque Peixes é, de facto, o último signo do zodíaco, que é aquele que mais nos conecta também ao mundo espiritual. E Saturno é o senhor professor, e é aquele que nos vem perguntar se nós fizemos a lição, se nós aprendemos alguma coisa. E neste caso aprendemos o quê? Aprendemos um bocadinho este conceito da espiritualidade, sem qualquer tipo de associação a qualquer religião, ok? Espiritualidade, como vocês a vivam, cada um de nós temos de viver a espiritualidade à nossa maneira e de maneira diferente. E portanto aqui, este professor, não é? Esteve aqui retrógrado, não é? Esteve aqui a rever
mais uma vez, a revermos algumas lições e agora entra no seu movimento direto e vai começar a avançar e vai-nos começar a pedir provas e evidências que nós já sabemos, que já mudamos, que já aprendemos a lição. Agora, será que aprendemos? A partir de 5 de novembro, teremos aqui a lua minguante em Leão e este é um dia importante, não só o dia 5, obviamente, mas aqui esta semana da lua minguante, porque uma lua minguante em Leão, nós sabemos que a lua minguante fala-nos sempre aqui de um pequeno apagar, não é? Um decréscimo, é o fim, é a finalização. E o facto de ser em Leão, Leão é regido pelo Sol, e portanto estamos a falar de lideranças que se apagam. Lideranças que podem ser lideranças não só a nível político, obviamente, mas também lideranças no sentido de serem alguém conhecido, alguém famoso, portanto uma estrela, não é? Portanto estamos a falar do Sol. Este Sol vai se apagar de alguma forma. Claro que isto não significa a morte literal de alguém. Pode significar, mas também pode significar aquilo que nós consideramos uma morte metafórica, ou seja, muitas vezes existe um processo de transformação em que vamos imaginar aquela liderança perde o poder. E ao perder poder, acaba por ser aqui uma lua minguante, não é? É quase uma morte metafórica daquela liderança, de alguma forma, está bem? Depois, entre 2 e 5 de novembro, vamos ter aqui o Mercúrio em Escorpião a opor-se ao Urano retrógrado em Touro, ou seja, aqui estamos a falar muito de o mensageiro dos deuses que nos traz mensagens ocultas, mais uma vez, mensagens profundas que muitas vezes não são tão claras, opondo-se aqui a Urano, que é o planeta das mudanças inesperadas e das situações inesperadas, e portanto o que é que isto pode significar? Pode haver aqui mensagens a nível mundial que vão aqui trazer situações inesperadas, alguma reviravolta. É aquilo que nós chamamos de tal plot twist, não é? De repente as coisas mudam, ou houve aqui alguma alteração, alguma coisa que foi comunicada e que veio aqui no fundo, atiçar uma mudança de cenário. Alguma coisa vai mudar e, mais uma vez, o que é que vai mudar? Temas relacionados aqui com o Touro, mais uma vez, algo relacionado com os territórios, com as fronteiras, com a terra, nas nossas vidas individuais. Estas mensagens podem, por exemplo, mudar alguma coisa relacionada em termos familiares ou do nosso trabalho também, ok? Portanto, estejam atentos que mensagens é que poderão receber nestes dias, está bem? Felizmente, depois, a partir do dia 8 de novembro e até 4 de dezembro, a Vênus entra em balança, o que são excelentes notícias. A Vênus esteve nos últimos tempos ali muito tempo em Leão, inclusive retrogradou, e isto não foi algo muito positivo para aquilo que são os relacionamentos amorosos, não é? Porque, no fundo, estes relacionamentos amorosos andaram aqui num processo de revisão e, portanto, esse processo de revisão fez com que muitas vezes tivéssemos aqui divórcios, relacionamentos que terminaram, enfim, uma panóplia de situações que muitas vezes não foram situações benéficas em termos de um relacionamento, está bem? Agora, com a Vênus entrar em balança, ela vai se sentir muito melhor, afinal ela vai estar dignificada, não é? E o que é que ela vai favorecer a nível mundial? Vai favorecer acordos, ok? Portanto, vai favorecer o estabelecimento de parcerias de algum acordo. Agora, atenção, apesar de Vênus ser considerada a pequena benfeitora, a pequena benéfica, o facto de ela entrar em balança por si só não é bom nem é mau. Nós às vezes temos essa tendência a criar uma dualidade, não é? Ou é bom ou é mau. Não. Ou seja, ela entra em balança, vai ficar mais dignificada, de facto, vai favorecer um acordo ou uma parceria. Agora, esse acordo ou essa parceria podem ser feitos com um intuito melhor ou com um intuito pior, está bem? Portanto, vamos ver o que é que ela nos traz e que tipo de concretização, não é, que isto pode acontecer. E também não quer dizer que seja apenas bom ou mau, pode ser uma mistura. Pode haver uma parceria que seja melhor, outra que seja pior, um acordo que seja mais benéfico, outro que seja mais maléfico, está bem? Veremos o que é que vai acontecer com esta Vênus em balança. Depois, entre dia 10 de novembro e 1 de dezembro, temos o Mercúrio a entrar em Sagitário. Ora, o Deus da comunicação, mensageiro dos deuses, entrar em Sagitário, vai fazer com que haja aqui uma expansão da comunicação, não é? E, portanto, nesse sentido, e num sentido mais positivo de expansão de comunicação, é bom, ou seja, estamos a falar de uma comunicação mais leve, mais assente em termos coletivos daquilo que são um propósito maior, do alcance da verdade, não é? Porque Sagitário fala-nos disso, não é? De tentar encontrar um propósito de justiça, de uma verdade superior. Mas depois, por outro lado, Sagitário também tem uma tendência, sendo fogo, não é? A criar aqui mais exaltação e, portanto, mais uma vez podemos ter mensagens exaltadas, perda de, perda no fundo aqui
de concentração e fazer com que, de facto, muitas vezes se fale demais, não é? Se possamos passar por estados de irritação. Portanto, o que é que eu diria aqui? Eu dou a dica para termos alguma contenção nas nossas vidas individuais, está bem? Ou seja, sim, comunicar alinhado com um propósito correto e com um bem maior e com aquilo que seja justo, mas cuidado, porque falar em demasia pode também trazer-nos problemas, portanto cuidado com aquilo que podemos dizer, porque este fogo de Sagitário pode fazer com que nós tenhamos o coração na boca e depois possamos estar a dizer coisas que nos arrependemos, está bem? Portanto, às vezes mais vale estarmos um pouquinho mais calados, está bem? Depois, dia 13 de novembro, temos a lua nova em Escorpião. Ora, uma lua nova em Escorpião é sempre, aqui neste caso, uma lua em que podemos aqui ter algumas, a construção ou o pedido da construção de algumas coisas que queremos, não é? No fundo, vai ser o início de mais um processo lunar aqui. Em Escorpião, mais uma vez, falamos de algo que esteja com energias muito intensas, afinal acaba por ser aqui um signo bastante emocional, ok? Estamos a falar de um signo também ele de água e, portanto, há esta intensidade emocional, esta profundidade emocional e, portanto, esta lua nova, num sentido mais fluido, vem-nos pedir quase para entrarmos dentro das nossas águas, sabem? As nossas águas internas, mergulharmos dentro de nós, percebermos bem quem é que nós somos, não é? Estamos no caminho certo ou estou tão envolvida neste cotidiano e nesta rotina sempre igual que esqueço-me de quem sou, que esqueço-me daquilo que eu gostaria de deixar, o meu legado, não é? Aquilo que é o meu propósito de vida e que às vezes, atenção, aproveito para falar um bocadinho sobre isto, temos aquela ideia de que o propósito é uma coisa gigante, como se todos nós tivéssemos aqui a obrigação de ter um propósito de vida que fosse impactar a humanidade inteira. Não é nada disso, não é? E nós todos temos o nosso propósito, seja ele mais pequeno, maior, aliás, o que é isso ser pequeno ou de ser maior? Depende sempre das perspectivas. E acreditem, por mais pequena que seja aquele gesto de bondade, de amor, não é? Todo ele vai marcar a diferença na vida de alguém. E isso, por si só, já é o propósito, não é? Já é um propósito por si só, não é? O espalhar o amor. E se todos nós dessemos, se calhar, a importância suficiente a este gesto de tal espalhar amor, de dar amor incondicional às pessoas, a quem nos rodeia, de termos paciência também, porque muitas vezes estamos tão irritados com esta nossa rotina do dia a dia que acabamos por esquecermos que o outro que está ali, que se calhar está a levar com a nossa irritação, também não teve um dia bom, porque cá também tem os seus problemas em casa. Portanto, era importante começarmos a olhar para o outro, começarmos a perceber que se calhar o outro também não está bem e que se calhar um sorriso meu ou um gesto simpático da minha parte pode mudar a vida daquela pessoa. E que maior propósito é que existe além de tentarmos fazer o bem, não é? Mas pronto, vamos deixar refletir sobre isso, que eu acho que é sempre muito importante esquecermos aquele conceito de propósito como se fosse uma coisa inatingível e pensarmos que eu, na minha vida e junto daqueles que me rodeiam, posso fazer tanto, 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 tanto. E essas marcas ficam para sempre, acreditem. Mas pronto, vamos avançar. De 7 de novembro a 21 de novembro temos Sol e Marte aqui em Escorpião, que vão estar a fazer uma oposição com Urano retrógrado em Touro. E aqui temos de ter algum cuidado, porque de facto o que acontece, o Sol e a Marte estão muito próximos, não é verdade? E estão em Escorpião. O que é que isto significa? Isto significa que temos aqui uma liderança bélica também, não é? Mal ou bem. Temos aqui o Sol que representa a liderança a nível mundial, Marte, o deus da guerra, portanto temos uma liderança bélica que continua a estar aqui a utilizar formas pouco claras nesta guerra, não é? Se vai opor a estas mudanças aqui de Urano retrógrado em Touro. Ora, o que é que isto muitas vezes também pode fazer? Lá está, nós estamos a falar de Marte, fala-nos também de iniciação e de ação e de tudo isto, uma ação oculta, escondida, que está no subterrâneo quase. E opondo-se aqui a Urano retrógrado em Touro, que também é terra, mais do que olharmos só para o tema, inclusive, da escalada de violência que existe, temos que olhar também para fenómenos naturais. Portanto, aqui também é preciso ter algum cuidado, porque de facto esta oposição pode implicar aqui uma mudança, não é? Algo inesperado que acontece na Terra, que venha
do subterrâneo, não é? Porque Escorpião fala-nos disso, também é regido por Plutão, é corregido por Marte e por Plutão, e portanto tem tudo a ver com aquilo que seja o dentro da Terra, não é? O que é que poderá surgir, não é? O que é que poderá aqui mexer com os nossos alicerces, não é? Mexer com a nossa estabilidade, mexer com a nossa segurança, e isso pode ser, lá está, um fenómeno natural, que pode ir desde terremotos, desde chuvas que fazem com que haja derrocadas, enchentes, vulcões, enfim, tudo e mais alguma coisa, não é? Inclusive ciclones que destroem e, portanto, passam à frente. Urano também tem muito a ver com isso. Urano, por exemplo, está muito associado a esta questão, às vezes, dos céus e, portanto, de ventos, de ciclones, de furacões que passam e destroem. Neste caso, destroem o que é touro, não é? Tudo o que tem a ver com aquilo que seja mais terreno, mais uma vez, ok? Depois, entre 15 e 18 de novembro, o mesmo Sol e Marte, que estão em Escorpião, já vai fazer um trígono aqui a Neptuno, retrógrado em Peixe, ou seja, nestes dias há aqui uma pequena brecha, ok? É como se de repente os céus se abrissem um bocadinho e esta liderança ou estas lideranças que estão aqui armadas tivessem um momento para refletir, porque é um trígono, é algo positivo, e Neptuno faz a tal ligação ao espiritual, e portanto é para refletirem se é mesmo isto, ou o que é que nós andamos a fazer, será que é mesmo isto? Portanto é quase como se abrisse, sabem, quando se as nuvens no céu carregado, de repente as nuvens se afastassem e nós conseguíssemos voltar a ver o céu azul. Portanto temos aqui uns pequenos dias em que, se a humanidade quiser, pode aproveitar estas energias para tentar chegar a um acordo, a um bom senso, não é? Que bom que era se isso acontecesse, que bom que era se de facto a partir aqui do 18 de novembro pudéssemos ter aqui uma energia mais positiva e de bom senso para se terminar ou pelo menos parar com esta escalada de violência, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer. Obviamente é uma janela de oportunidade muito curta, não é? Estamos a falar de poucos dias. Portanto, isto muitas vezes pode-se refletir apenas, por exemplo, numa entrada de uma ajuda humanitária, mais uma vez, não é? Dessa permissão para poder ajudar quem está em sofrimento nas nossas vidas individuais, ok? Isto pode ser aqui um bom momento também para, no fundo, termos alguns insights profundos, não é? Daquele processo aqui dentro de nós, de Escorpião, das nossas profundezas, destas nossas águas internas, pensarmos de facto na nossa vida e naquilo que vale a pena, porque é Neptuno, não é? O que é que eu quero fazer? Pensar nos meus sonhos, nas minhas perspectivas, não é? E portanto é uma boa oportunidade para olharmos para dentro de nós de forma construtiva, está bem? Depois, o que é que nós temos? Temos aqui uma conjunção do Sol e Marte, eles já estavam ali muito pertinho e, portanto, de facto, ficam conjuntos em Escorpião. No dia 20 vamos ter lua crescente em Aquário. Esta lua crescente, lá está, tem a ver com estas energias que começam a crescer, e Aquário tem muito a ver com a própria comunidade, a luta pelos direitos humanos, e portanto pode haver aqui um aumento crescente de manifestações em prol daquilo que nós consideramos ser o correto também, aquilo que é o direito da humanidade e aquilo que deve acontecer. Por outro lado, obviamente, Aquário também fala de tecnologias, de inovação, e portanto pode haver aqui um crescendo de utilização de novas tecnologias, ok, em todos os cenários. Portanto, tudo isto aqui pode ser a nível coletivo, obviamente. Estamos a falar também de tecnologia agora de ponta que existe em termos de inteligência artificial, portanto, no fundo, tudo o que tem a ver aqui com um IT, não é? Novas tecnologias de informação também está associado a Aquário. Entramos depois aqui numa época muito boa para os sagitarianos, não é? Portanto, para eles é aqui a época do Sol em Sagitário, portanto, parabéns a todos os sagitarianos de signo solar e ascendente, está bem? Espero que tenham aqui uma época maravilhosa. Normalmente aqui este período de Sagitário é um período, lá está, em que se tenta alcançar aquilo que é um motivo maior, não é? Um conhecimento superior, ele é regido por Júpiter e, portanto, é aquele momento de pensar se qual é o caminho, mais uma vez, não é? E tentar se encontrar esse caminho de forma justa, porque a justiça também é muito importante para os sagitarianos, está bem? Entre 22 e 27 de novembro, o que é que nós temos? Temos aqui o Sol e o Marte que vão fazer a quadratura com Saturno. Ora, Saturno aqui já está no seu movimento direto e portanto, no fundo, vamos ter aqui
aquela verificação por parte do professor Saturno, não é? Saturno vem mesmo falar quase com estas lideranças que, entretanto, vão acabar por passar de Escorpião para Sagitário, não é? E, portanto, Saturno é quase como se viesse pedir, durante esta fase, viesse pedir esta liderança mais bélica e perguntar, muito bem, é mesmo isto que vocês querem? É este o caminho que querem fazer? Como é que, o que é que vão fazer exatamente? Como é que isto vai terminar, não é? Vamos ver como é que, obviamente sendo uma quadratura, não é uma energia fácil, ou seja, esta liderança não vai querer arregar pé e vai continuar a querer continuar na sua força bélica, e Saturno vem aqui verificar como é que as coisas estão e pode inclusivamente tornar as coisas mais sérias e mais graves, está bem? Por fim, o que é que nós temos aqui? Nós temos, por fim, o Marte aqui em Sagitário, e, portanto, o Marte em Sagitário, no fundo, acaba por também ele ser expandido, não é? Porque Sagitário é regido por Júpiter e Júpiter tudo expande. Obviamente, Marte sai aqui de uma corregência de Escorpião, portanto, acaba por perder um bocadinho de força, não é? E eu quero acreditar, olhando para isto na sua vertente positiva, que aqui Marte vem, de facto, trabalhar muito mais aquilo que possa ser uma expansão até da consciência, daquilo que seja, lá está, um equilíbrio. E, portanto, na vertente positiva era isto que poderia acontecer. Numa vertente mais negativa, isso significa que este deus da guerra pode ficar ainda mais impulsivo, porque fica aqui recheado deste fogo de Sagitário, não é? E, portanto, é quase como se estivéssemos a dar o fogo ao deus da guerra e, portanto, ele pudesse utilizar este fogo de forma, lá está, apaixonada, não é? Porque Sagitário traz-nos essa paixão e, portanto, é preciso ter cuidado com este fogo para que ele não arda e não destrua, não é? Portanto, vamos ver também qual será o caminho a ser escolhido, está bem? E pronto, olhem, espero que tenham gostado deste meu primeiro vídeo. O objetivo é continuar aqui a fazer mais vídeos, portanto, a última dica que eu deixo realmente aqui para o mês de novembro é tentarmos olhar para aqueles que estão perto de nós, porque muitas vezes estas escaladas de violência, estas guerras que estão a acontecer, nós não temos mesmo assim grande influência, mas acreditem, no nosso dia a dia, na nossa vida individual de cada um, se nós conseguirmos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, sorrirmos, oferecermos ajuda, não é? Estendermos a mão e apoiarmos com pequenos gestos, isso já é tanto, 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 tanto. Portanto, cabe-nos a nós fazermos esse caminho, porque esse só depende de nós, está bem? Um beijinho e uma boa semana para todos.